Olá, gente. Muito boa tarde. Trader Coach no ar. Nesse programa de hoje, a gente vai responder uma pergunta que é a seguinte. Sou novato, por onde começar? Bem, a gente que vivencia o dia a dia do mercado, né? Eu especificamente no YouTube, Facebook, eu tenho recebido diversas perguntas nesse sentido, né? Pô, mas eu estou chegando agora, o que eu devo fazer para mim tentar ver se eu consigo vencer no day trade? O que eu faço para me tornar? Como é que eu devo começar para pensar em ser um trader, um operador day trade daqui a algum tempo? Pois é. Eu fiquei analisando todo esse período que eu tenho de experiência e tentei refletir sobre o que seria o caminho ideal, né? Bem, depois no final desse vídeo, na descrição dele, eu vou colocar os links que eu comentar aqui, né? E vocês podem acessar aí, tá certo? Bem, imagina assim, eu tô no YouTube, pesquisei o nome do vídeo, né? Tô no Infomoney, pesquisei um tema e de repente eu me deparo com o tema day trade, assisto um vídeo de alguém, etc. E veio até mim. Nós nos encontramos. O que é o caminho? O que você deve pensar? Bem, eu e a grande maioria do mercado hoje, ainda assim, são dos operadores day trade, né? São basicamente divididos ainda em uma grande massa pela metodologia análise técnica. Uma outra grande fatia do mercado hoje tem usado o tape reading como fator de tomada de decisão. Então, eu vou focar, né, mais do que 80% das pessoas que fazem day trade utilizam um ou outro método, sistema de análise, né? Então, eu vou basear nesses dois métodos aí para a gente definir o que faz, tá certo? Pensem da seguinte maneira. O estudo da análise técnica hoje, que é o meio pelo qual eu tomo parto a tomada de decisão entre comprar, vender, fazer day trade, né? Ele, no meu perfil, está englobado também um pouco de tape reading. Eu acabo utilizando o livro de ofertas, a leitura dos negócios que acontecem, quem está comprando, quem está vendendo. Então, se a gente for falar hoje, pela experiência que eu tenho, o foco está na análise técnica e também no tape reading, tá certo? Agora, análise técnica é difícil? Não. Tape reading é difícil? Não. Teoricamente, os conceitos práticos dessas duas modalidades, eles são muito, muito simples. Só que o que acontece? A gente, se for uma pessoa esforçada, a gente vai conseguir fazer um curso de análise técnica num fim de semana, fazer um curso de tape reading em um fim de semana e quando eu falo fim de semana, pensa assim, que demore uma semana, que demore um mês para mim aprender a análise técnica, os conceitos ou o tape reading, tá? O que eu quero dizer é, o conceito da tomada de decisão, a ferramenta que vai sugerir para você comprar ou vender, que vai teoricamente te dar a capacidade técnica de avaliar se um ativo sobe ou desce, é muito simples de se aprender. Então o tempo é bem curto de aprendizado, né? O que demora mesmo, no final, é a experiência que você precisa para avaliar se todo sinal de compra realmente era uma boa compra, se você deveria fazer, se o seu setup acaba dando a entrada junto ou não. Então, esse período, que é o pós-aprender análise técnica, que é o verdadeiro complicado da coisa toda, tá certo? Então, quando a gente chega e olha alguém observando um gráfico, tomando decisão a partir de um gráfico, ou até mesmo de um conjunto de indicadores ali do tape reading, ele acaba falando, nossa, que coisa legal, né? Porque realmente é fascinante. Mas, no começo, aquilo tem alta relevância, porque você não sabe nada, então aquilo é como se tirassem uma venda dos seus olhos, você fala, nossa, nunca tinha visto isso, coisa bacana. Só que com o passar do tempo, a análise técnica, o tape reading, ele perde muito da responsabilidade, muito do fator que determina se você ganha ou perde. Por quê? Porque aquilo é, vamos dizer assim, vou inventar uma palavra, aprendível. Ou seja, você estuda, decora os padrões, as características, pronto, você já decorou. Agora, o grande detalhe é, o camarada que está começando,
ele vai, após isso, enfrentar uma série de problemas. E todos eles têm o cunho psicológico, têm o cunho emocional envolvido. Então, assim, por onde eu devo começar? Hoje, avaliando tudo isso que eu falei, a gente pode pensar da seguinte maneira. Se você fosse fazer um curso de paraquedas, você teria assistido a primeira aula, vai falar assim, ó, você tem que aprender a dobrar o teu paraquedas. A segunda aula é como que você vai se comportar em queda livre, né? Qual é a posição, etc. Feito isso, você dominando, por exemplo, como você se equilibra no ar, isso, por mais que você já saiba como fazer, você teria sérias restrições suas para falar assim, olha, eu vou ir no avião e vou saltar e vou praticar o salto de paraquedas. O day trade, quando as pessoas chegam, elas acabam ignorando isso. Então, por exemplo, se a gente não faz no salto de paraquedas, a gente não deveria fazer na bolsa, porque no caso do paraquedas, a gente sabe que caso ele não abra, você vai acabar caindo, morrendo, e na bolsa, se você errar no day trade, você vai ter um transtorno financeiro muito grande. Muitas pessoas acabam vindo e perdendo muito, muito dinheiro. Perdem, às vezes, economias de uma vida, porque elas não conseguem se preparar no início, tá certo? Então, o maior foco que você que está assistindo esse vídeo deve dar não está para o modelo operacional que você escolheu, seja análise fundamentalista, análise técnica, tape reading, ou comprar notícias, ser um especulador, algo nesse sentido. Tem a ver com as suas limitações psicológicas, os seus limites, tá certo? Então, dê muito valor para isso. Esse é o primeiro passo, você entender que isso é uma característica presente em todos os seres humanos. Nós, quando nos vemos pressionados, nós tomamos atitudes que muitas vezes a gente nem imaginava que podíamos tomar. Quando a gente lida com o desconhecido, lida com o imponderável, com aquilo que a gente não foi preparado, normalmente é quando a gente comete as maiores besteiras das nossas vidas, tá certo? Então, gere destaque a questão psicológica no seu plano de trade, no seu plano de aprendizado. Dê um destaque, rabisque com uma caneta marca-texto, dê bastante destaque. No final, o teu sucesso está baseado em como você lida com esse fator. Agora, se isso é o importante, o que vocês devem fazer, na minha opinião? Hoje, se eu fosse começar, o que eu faria, conhecendo o que eu conheço? A primeira coisa que eu faria era abrir o canal do YouTube e procurar André Moraes. André Moraes é talvez o camarada que mais consegue passar conteúdo de qualidade gratuito no seu canal do YouTube. É o analista, o trader, que mais seguidores tem no YouTube, 60 mil pessoas. Ele consegue passar para a gente o conceito da análise técnica de uma maneira muito, muito, muito simples, tá certo? E isso vai te dar os primeiros passos na bolsa. Como que eu devo começar? Você vai começar a aprender lá desde o que é a análise técnica, os princípios da análise técnica, até chegar em alguns modelos operacionais, em alguns setups que ele já pratica. Depois disso, o ideal seria que você abrisse uma conta na corretora que ele está, que no caso é a minha também, Clear Corretora, e aí você acompanhe ele por um tempo. Participe dos estudos de domingo que ele faça, tente antecipar os estudos, você faz os seus em casa e depois veja o estudo para ver o que ele separou, se você consegue já ter uma leitura parecida com a dele, mesmo que não sejam os mesmos ativos. No final do programa do estudo domingo, ele acaba comentando vários outros ativos que ele não selecionou, mas ele consegue te dar a visão dele. Para você conseguir afinar se você está vendo a coisa certa ou não, tá certo? Esse primeiro contato com a bolsa, com análise técnica, que é o meio que eu uso para decidir se eu compro, se eu vendo, que eu indico para os clientes que me seguem, pela mão dele, você vai conseguir ter uma oportunidade muito mais simples, barata, porque é gratuito esse conteúdo que ele disponibiliza na internet, e você vai começar a ver. Você vai conseguir abrir a tua conta na corretora, fazer os seus estudos, porque a corretora ela hoje fornece plataformas gráficas, simuladores gratuitos, onde você não precisa colocar o seu dinheiro, até você conseguir entender quais são os pontos fortes do que você aprendeu, o que você ainda entende
que é uma dificuldade, as suas limitações. E aí você, dominando aquilo ali, aquele conceito básico, você depois pode olhar, por exemplo, eu vou citar duas pessoas, no caso eu e mais uma, que é o Neto, o Neto ele foca bastante na Clear com tape reading e eu foco mais no gráfico. Mas são operações muito mais rápidas, muito mais, vamos dizer assim, se a gente fosse falar de corridas, né, a gente tem a Fórmula 1 sendo o top das corridas, né? Mas você tem corridas com carros menos potentes, que seria, por exemplo, o André. Você vai ali, e aí quando você dominar aquela parte, você começa a assistir os outros professores, os outros analistas, para você ter um cenário do que é possível, do que não é, como é o dia a dia de um operador de mercado, dias bons, dias ruins, quando se ganha. E aí a gente tem que ser inteligente o seguinte, o mais importante nesse primeiro passo é você ouvir. Normalmente as pessoas mais experientes, elas conseguem te livrar de enrascadas, né? As pessoas que passaram por algo que você está começando a enfrentar, ela consegue te dar caminhos alternativos e esses caminhos, se bem aproveitados, vão fazer a sua curva de aprendizado, num primeiro momento, ela encurtar e, o mais importante, você não precisa passar pelos transtornos que a grande maioria das pessoas passam, que é enfrentar o seu próprio psicológico de uma maneira descontrolada. A gente consegue fazer isso tudo no passo a passo, ou seja, você não precisa perder todo o seu dinheiro para depois falar assim, eu preciso aprender a lidar com o psicológico. Você pode fazer uma troca. Você dá um pouquinho do seu capital para risco e fala, será que eu já estou habilitado? Perde um pouquinho, corrige esse pouquinho, arrisca de novo, até um momento que você não vai perder mais dinheiro. Então você vai conseguir fazer esse passo a passo de acordo com as características, limites de cada um. Vai durar X período de tempo, isso também depende bastante de quem está do outro lado, né? Você no caso, a sua capacidade de interpretação, de adaptação para conseguir desenvolver a sua metodologia, o seu sistema operacional, leva um tempo que cada um tem o seu, tá certo? Bem, outra coisa que é importante é o seguinte, quando a gente fala em acompanhar os analistas, eu falo isso pelo seguinte ponto. Quando eu comecei, tudo que eu aprendi foi mais ou menos a ferro e fogo, ou seja, eu errava, tomava punição para depois aprender. Se você for uma pessoa inteligente, você vai participar das salas, vai conviver com as pessoas que têm o mesmo interesse que você, que é vencer no day trade, praticar day trade, ter uma mudança real de vida em termos financeiros, porque o day trade, se bem executado, ele liberta a gente financeiramente, ele te dá uma liberdade nunca vista, né? Você acaba sendo o dono do seu horário, o dono de quanto você quer ganhar, né? Então, se bem executado, você consegue fazer isso. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, se você fosse aprender uma profissão, você hoje provavelmente fala, preciso fazer uma faculdade. Então, quando você topa fazer uma faculdade de advocacia, medicina, você já sabe que o teu aprendizado ele começa hoje e somente daqui 5, 6, 7, 8 anos você vai ter se tornado um bom profissional. Isso se você conseguir executar, ter as habilidades necessárias para aquela determinada profissão. No trade, para ser um day trade, não é diferente. Existem pessoas que nunca vão conseguir, existem pessoas que vão conseguir mais rápido, outras mais demorado, mas depende de você. A pessoa que clica, que toma as decisões, é você. Então pense, você é o cara que vai dar o tempo para você chegar ou não ali. A forma como você lida nesse primeiro momento com a sua entrada na bolsa, ela é determinante no caminho do sucesso. A maioria das pessoas, elas têm como, vamos dizer assim, como fator determinante desistir. O que é o fator determinante de desistir? Para a grande maioria, é mais fácil arrumar um culpado, falar não, eu não consigo, eu não quero. O não é sempre mais fácil. Então, aqui não tem o jeitinho brasileiro, né? Que se você está com uma dificuldade no seu serviço, você pede ajuda para um colega, ele quebra um galho para você lá, e aí você consegue uma promoção, você consegue um cliente novo. Na bolsa não. Na bolsa você errou, você é punido na hora. Não existe jeitinho. Se você errar, você é punido. Então, a maioria das pessoas não conseguem lidar com isso. Elas levam
como se fosse o dia a dia nosso lá fora. E eu, particularmente, tive que mudar como ser humano. Porque eu praticava essas, vamos dizer assim, atitudes que não eram positivas no longo prazo, mas eu queria ser vencedor. Então, eu até ganhava, mas eu era punido drasticamente sempre, até que eu fui mudando a forma como eu pensava, a forma como eu agia e a forma também como eu reagia a cada situação que eu encontrava. Tá certo? Então, o caminho, gente, ele está em você querer aprender, mas também saber como é o processo. Desenvolver um plano de ensino, algo que a gente possa, ao longo do tempo, medir a nossa própria evolução. Então não adianta você, por exemplo, ir para uma sala de análise e falar assim, olha, o Igor ganhou hoje, ganhou ontem, ganhou antes de ontem, e eu não ganhei. Você vai ser injusto com você se você comparar você a mim num primeiro momento. Por quê? Porque eu tenho muita experiência, já tenho um know-how, vamos dizer assim, bastante sólido, ralado, né? Então, eu tenho maior experiência, eu consigo tomar decisões melhores que você, isso é natural. Se você fosse um engenheiro com 20 anos de experiência, você teria mais experiência que um engenheiro com 1 ano de experiência. Você teria enfrentado terrenos com maior dificuldade, terrenos que não valem a pena você construir. Se você fosse um advogado, a mesma coisa. Você, com 20 anos de experiência, você sabe legislações, sabe artigos que podem contornar uma dificuldade, transformar aquela causa que todo mundo acha perdida em uma causa ganha. Você consegue, só de ouvir, já ter a experiência, só de ver, ter a experiência, que o cara que tem 1 ano, está começando, ele não consegue. Então, o tempo de janela, ele é importantíssimo para você vivenciar momentos difíceis, momentos bons, momentos ruins, momentos de euforia no mercado, momentos de pessimismo, mercados voláteis, mercados lentos. Você descobrir se você é melhor operando contra a tendência, a favor da tendência, se você ganha dinheiro mais operando dólar, índice, ações. Tem tantas perguntas que nós precisamos nos responder que somente o tempo vai trazer essas respostas. Eu sei que a grande maioria, ela vem pressionada pelo fator assim, ninguém tem dinheiro para perder e existe uma grande maioria que chega hoje na bolsa que ela precisa obrigatoriamente ganhar, seria vender o almoço para comprar o jantar, para poder ficar. Mas, como experiência, se você vier nessa condição, a grande probabilidade, a maior probabilidade é que você passe muita dificuldade, que você, em pouco tempo, quebre, em pouco tempo, desista, e se você parar para pensar em quais são as grandes possibilidades de se ter sucesso, quais são os grandes benefícios em se ter sucesso operando day trade, operando renda variável, se você se der um pouquinho de tempo, você vai ver que vale a pena você dar esse tempo no início. Não queiram ganhar hoje, queiram aprender. Só aprende quem erra. Então, o erro faz parte. Só que o cara inteligente, ele corrige o erro. Ele não comete amanhã, depois. Cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes é loucura. Então, a máxima é errar, corrigir. Até o momento que você vai ter tantos erros corrigidos que eles não aparecem mais, ok? Até o próximo bloco, gente. Abraço.